Aquele que está em Cristo encontra em Cristo a sua fonte de satisfação. A alegria do Senhor é a nossa força. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarda o nosso coração. Essas coisas são incompreensíveis para o mundo, principalmente no contexto da bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos. Então, nesse contexto, fica difícil para as pessoas que não conhecem Jesus, o príncipe da paz, entender como alguém pode ter esse nível de paz. Leia comigo, por exemplo, Mateus capítulo 5, os versos 10, 11 e 12, sobre essa bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, é um linguajar que não pode ser entendido pela mente humana sem o Espírito Santo. É, por exemplo, olhando para texto como esse, que compreendemos Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão presos. Eles são presos, levados ao calabouço, e ali estão muito bem guardados. Mas o texto nos diz que eles à meia-noite estavam cantando, eles estavam adorando, eles estavam louvando ao Senhor. Então, somente aquele que conhece o príncipe da paz entende esse nível de paz. Como entender, por exemplo, alguém ser perseguido, injuriado, caluniado por causa de Jesus? Como? Como nós podemos entender que uma pessoa, somente pelo fato de ela seguir Jesus, de ela ser filho de Deus, seguidor do príncipe da paz, ela possa ser perseguida, caluniada, enfim? Como pode ser? Olhamos para Jesus e descobrimos que com Jesus também foi assim. Ele foi perseguido, ele não foi compreendido, ele foi também caluniado inúmeras vezes. Mas, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado ao matadouro, sem reagir. O justo assumiu o lugar do injusto. O santo tomou o lugar do profano. O mundo odeia isso. O mundo odeia a verdadeira justiça e santidade do Senhor. O mundo odeia aqueles que são perseguidos, porque esses são identificados com Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo lá a segunda carta a Timóteo, capítulo 13, no verso 12, ele diz que todos aqueles que querem viver piedosamente, ou seja, com uma vida comprometida com o Evangelho de Jesus, padecerá perseguição. Não é uma questão de procurar perseguição. Não é uma questão de nós fazermos coisas para sermos perseguidos. A questão é que o mundo não entende essas coisas. O mundo rejeita a luz. Aliás, a Bíblia nos fala isso, que aqueles que são das trevas rejeitam a luz, eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reveladas. E eles detestam aqueles que andam na luz, porque andam na verdade, andam na sinceridade, andam na honestidade e na retidão. Então, quando nós olhamos esse tipo de bem-aventurança, nós vemos que aqui uma vida piedosa, uma vida correta para com Deus, ela vai promover reações contrárias, porque a vida carnal, a vida mundana, é inimizade contra Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 8, verso 7. Aquele que quer viver em Deus vai aborrecer o mundo, e aquele que quiser viver segundo o mundo vai aborrecer a Deus. Mas a verdadeira felicidade não está em ser ou não ser perseguido, mas ser identificado com aquele que foi perseguido, mas era santo. Aquele que foi perseguido, mas era justo e levou sobre si os pecados que ele não tinha, os pecados que nos pertenciam, para gerar para mim e para você a verdadeira felicidade.